Isaías, capítulo 5. Amém? Quem está feliz com o Senhor? Amém! Graças a Deus. Quero deixar claro que hoje a pregação, eu tenho certeza que não é para vocês, né? Mas é uma pregação que é importante, que a gente tem que aprender para passar adiante, porque algumas pessoas podem estar nessa situação que nós vamos falar essa noite. Nós estamos no capítulo 5 do profeta Isaías. Vamos iniciar o nosso estudo hoje dos versículos 8 e vamos tentar ir até o final do capítulo, versículo 30. E o nome do nosso sermão de hoje é bastante sugestivo: com Deus não se brinca. Amém? Amém. Fale para o seu irmão: com Deus não se brinca. Amém? Amém. Nós falamos isso porque nós vivemos um tempo onde as pessoas têm esse hábito de brincar com Deus, onde muitas vezes Deus virou motivo de chacota. Hoje existem três coisas que dizem que não se discute: religião, política e futebol. Para você ver aonde Deus está. Deus está do lado da política e do lado do futebol. Para você ver o grau de afastamento de Deus que a nossa sociedade atual está vivendo. E quando eu falo essa realidade, eu não estou falando só do Brasil. Nós vivemos assim no mundo inteiro. Meus irmãos, pasmem, nós temos os nossos problemas aqui no Brasil. Estamos vivendo um período de crise, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se você for nesse exato momento aos países de primeiro mundo, vocês vão ver que eles estão tão afastados de Deus quanto nós aqui no Brasil. A Europa, ela ficou muito famosa na época da Reforma Protestante. A Reforma Protestante surgiu lá na Alemanha, através de um ex-monge augustiniano chamado Martinho Lutero. E aquela reforma rapidamente se propagou por toda a Europa. E logo depois, nos séculos seguintes, foram construídas enormes catedrais, igrejas para 5.000 pessoas. E essas igrejas agora estão transformadas em boates, shopping centers. Por quê? Porque não tem mais gente para entrar nessas igrejas. Às vezes a gente se preocupa: Senhor, e aí, esse telhado vai cair, não vai? Como é que esse negócio aqui? Mas, meus irmãos, muito pior do que esse telhado, e se não tiver mais pessoas aqui dentro para buscar o Deus verdadeiro? Igreja não é formada de pau e pedra, igreja é formada de carne e sangue. São as pessoas que formam a igreja, e não os locais onde as nossas reuniões são feitas. Perceba, meus irmãos, que a adoração a Deus precisa ser em espírito e em verdade. Nós estamos tratando aqui no livro do profeta Isaías acerca do povo de Deus. O profeta Isaías está escreveu esse livro, um compêndio com várias mensagens que Deus usou o profeta para trazer ao seu povo. E o povo, capítulo por capítulo, mensagem por mensagem, nós percebemos o quanto esse povo de Deus havia se afastado de Deus. Mas eles ainda se achavam religiosos, é o que a gente vai ver aqui. Eles ainda tinham os sacerdotes, eles ainda comemoravam a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita. Eles comemoravam tudo de uma forma religiosa. Eles ainda se achavam um povo de Deus. Mas o início desse livro, vocês sabem, nós já estudamos o capítulo 1, e ele começa dizendo: o boi entende, o jumento entende, meu povo não me entende. Israel não me conhece. Quando a gente vê o livro do profeta Oséias, que é um contemporâneo de Isaías, Oséias, ele diz: o povo perece porque falta conhecimento. E essa é a realidade que a gente tem vivido hoje no nosso meio evangélico. A quantidade de abominação e de heresia, meus irmãos, cada vez mais tem crescido. A gente olha e, meu Deus, será que essa pessoa não está vendo? Não, ela não está vendo. Será que essa pessoa não entende? Não, essa pessoa não entende. E se essa pessoa continuar sem ver e sem entender a realidade dela, vai ser essa que a gente está aqui. Essa mensagem é para aqueles que estão brincando com Deus, que eu tenho certeza que não é nenhum de vocês. Tenho certeza, conheço a maioria de vocês e tenho certeza absoluta que vocês levam a Deus muito a sério.
Mas a Bíblia nos ensina que aquele que julga está em pé, cuide para que não caia. Nós estamos hoje em pé, graças a Deus. Mas precisamos tomar cuidado para que não venhamos a nos desviar. Essa é a realidade de Israel. Várias vezes Israel esteve de pé, depois caía. Ficava de pé e depois caía. É isso que é brincar com Deus. É a gente achar que sempre vai dar tempo, sempre vai ter um jeitinho da gente conseguir, sabe, mexer com o coração de Deus. E quem sabe, como a gente estudou hoje de manhã, ainda haja esperança. Mas, meus irmãos, a Bíblia deixa de maneira bem clara que com Deus não se brinca. O livro de Provérbios nos assusta, no capítulo 1, quando ele diz que aquelas pessoas que insistirem em não dar ouvidos a Deus, no dia que essas pessoas estiverem na sua pior angústia, Deus não vai ouvir a oração deles. Deus vai rir enquanto essas pessoas sofrem. Se você acha isso forte demais, basta que você leia o livro de Provérbios capítulo 1, eu não estou inventando nada. Mas uma das coisas que a gente percebe é que Deus é justo, e antes dele descer o seu juízo, ele nos avisa, e 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 etc. Nós estamos terminando o mês de setembro. Vamos entrar no mês de outubro amanhã. Aqui na nossa comunidade, junto com a Igreja Formosa Betel, junto com a Igreja Batista de Mussurunga, junto com o Alto das Pombas, nós temos uma série de 10 a 11 estudos por semana. Se nós formos contabilizar, temos cerca de 40 encontros por mês. Todos os dias Deus está avisando. Nós estamos para o mês 10 aí, digamos que tivemos quase 400 encontros, se contar o mês que vem. E Deus está avisando, está avisando, está avisando, está avisando, está avisando. Mas tem uma hora que Ele para de avisar. E Ele então começa a cumprir tudo aquilo que Ele falou. Porque Ele é fiel. E Ele vela para cumprir a sua palavra. Por isso que é muito importante que a gente conheça. Sabe, você já conhece o Deus Papai Noel. Para conhecer o Deus Papai Noel, você não precisa nem vir para a igreja evangélica. O Deus Papai Noel é aquele Deus que, se você for comportado, no final do ano Ele te dá um presente. Esse é o Deus que a maioria das pessoas adoram. Católicos, evangélicos e pessoas que muitas vezes não se denominam nada. Essas pessoas adoram esse tipo de Deus. Que você vai se comportar, você vai cumprir determinados padrões morais, e aí no final do ano, no final do mês, Ele te dá um presentinho. Mas o Deus da Bíblia não tem nada a ver com o Papai Noel. O Deus da Bíblia é um Deus bondoso, mas ao mesmo tempo é um Deus terrível. O Deus da Bíblia é aquele que salva, mas também é aquele que condena. O Deus da Bíblia é aquele que dá vida, mas também é aquele que mata. E Ele não mata com a morte qualquer. Ele tem a segunda morte para aqueles que não lhe obedecem. Que nós que estamos estudando o livro do Apocalipse sabemos que é o lago de fogo e enxofre, onde as pessoas sofrerão por toda a eternidade. Com esse Deus não se brinca. Com esse Deus nós precisamos levar a nossa vida muito a sério, pois pode ser que nós seja o nosso último instante diante dele. Nós não sabemos o que está reservado para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, com essa introdução, vamos passar agora para a leitura dos versículos 8. Antes da gente começar, só quero ministrar a vocês para que o estudo, para que o sermão de hoje seja mais aproveitado. O que a gente vai ver aqui são 6 ais. O Senhor vai falar 6 vezes. Ele vai repreender 6 comportamentos que o povo está tendo. E finalmente, nos versículos finais desse capítulo 5, ele vai dizer como ele vai descer a sua ira. Então é assim que você tem que observar. São 6 comportamentos, 6 ais, que o Senhor vai reprovar esse povo. E no final dos versículos 25 ao 30, se eu não me engano,
Ele vai dizer como ele vai trazer juízo na vida dessas pessoas que não se arrependeram, mas que muito pelo contrário desprezaram os seus avisos. Amém? Amém. Graças a Deus. Como eu já disse, o sermão de hoje não é propriamente para vocês. Amém? Porque todos vocês são pessoas assim que dão muita alegria, como está escrito lá, né? O apóstolo João dizia: eu fiquei sobremodo alegre em saber que os seus filhos andam na verdade, né? Então, isso daqui é para que a gente saiba que existe e para que a gente tome cuidado, para que no futuro a gente não recorra nos erros que determinadas pessoas caíram. Amém? Amém? Então vamos ler o primeiro ai, que é dos versículos 8 ao versículo 10. Acompanhe comigo, aquele que puder. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que uma efa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós vamos a Ti, Senhor, confessando a nossa total dependência, Senhor, e rogando para que o Senhor nos abra a porta à palavra. Nos ajuda, meu Pai, a nesta noite ter os nossos olhos atentos, a nossa mente desperta e o nosso coração, Senhor, aberto para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz. Que a Tua palavra possa nos transformar nessa noite, nos alertar e nos conformar cada vez mais à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, esse primeiro ai de Jesus vai para aqueles gananciosos. Meus irmãos, a avareza ou apego aos bens materiais, como diz o apóstolo Paulo em 1 de Timóteo capítulo 6, é a raiz de todos os males. Por que você acha que existem guerras e contendas por causa de bens materiais? Por que você acha que as pessoas estão se matando no Oriente Médio? Por causa do petróleo. Por que você acha que existem tantas guerras ao redor do mundo? Por causa de terra, por causa de riqueza. Sempre um quer ser mais rico do que o outro. É por isso que nós aprendemos que aqueles... Abram comigo lá em 1 de Timóteo capítulo 6. Quem que puder, rapidamente. Amém? Hoje eu estou na pegada de Renatinho, viu? Rapidamente, vamos abrir lá em 1 de Timóteo, capítulo 6. Aleluia. Versículo 9, 1 de Timóteo 6, 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, essa palavra é para crente. Você entendeu o último aviso? E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Eram pessoas que estavam na fé, mas por conta da cobiça, se desviaram da fé. Aqueles que esperam de Cristo somente nessa vida são os mais miseráveis dos homens. Em nenhuma passagem da Bíblia, essa frase não é minha, de Spurgeon, ele diz: em nenhuma passagem da Bíblia está escrito que aquele que Deus ama, ele enriquece. Mas está escrito na Bíblia: aquele que Deus ama, ele corrige. Por isso, meus irmãos, existem muitas pessoas, e nós já conhecemos muito bem no nosso país o que essa lixologia chamada teologia da prosperidade é capaz de fazer. As igrejas que mais crescem são as igrejas da teologia da prosperidade. Por quê? Porque as pessoas querem dinheiro.
Uma pessoa que quer dinheiro, ele vai para uma igreja que fala de dinheiro. Uma pessoa que quer trocar de carro, ele vai fazer uma campanha para a troca de carro. Uma pessoa que quer uma casa própria, ele vai para a campanha da casa própria. Uma pessoa que de repente quer subir no emprego, ele vai para uma campanha para subir no emprego. E ele vai ouvir essas pessoas mentirosas e suas mentiras. E ele vai acreditar nessas pessoas. E ele vai fazer isso porque ele quer ficar rico. Porque ele não ama a Deus, ele ama ao dinheiro. Ele ama os prazeres, ele ama a sua própria satisfação. Essas pessoas, Paulo costumava chamar elas de inimigos da cruz de Cristo. E a principal característica deles era que eles tinham como Deus o seu próprio ventre, pois eles só se preocupavam com as coisas dessa terra. E o que o Senhor está dizendo, Ele diz: eu vou começar o meu juízo por esses. Sabe por quê? Porque a Bíblia coloca a avareza como um dos piores pecados, que é a idolatria. Sabe qual é o pecado que na Bíblia mais suscita a ira de Deus? A idolatria. Quando você coloca um outro Deus e idolatra Ele, Deus diz: olha, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse é o primeiro mandamento. E amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Quando ele vai entregar a Moisés a tábua da lei com os 10 mandamentos, ele deixa de maneira bem clara: vocês não podem ter outros deuses, vocês não podem fazer imagem de escultura, vocês não podem fazer isso. Ele começa por essa afirmação. Mas quando a gente pega as páginas do Novo Testamento, a gente vê lá que a avareza é idolatria. Por quê? Porque a avareza é uma idolatria em relação ao dinheiro e aos bens materiais. E é por aí que Deus começa. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Ele diz: eu vou começar por esses que ajuntam casa e casa, reúnem campo. São aquelas pessoas que só pensam em ganhar, 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 ganhar. Essas pessoas não estão lá, meus irmãos. Essas pessoas estão dentro das igrejas hoje em dia. Afinal, hoje em dia, pequenas igrejas, grandes negócios. Hoje em dia o mercado gospel é um ótimo mercado. Você sabia que é o mercado que mais vende CD e DVD do país? É o mercado gospel. Por quê? Porque os pastores: se comprar DVD e CD pirata é do cão. Então tem que comprar original. Amém? E aí com essa, sabe, eu não estou dizendo que ninguém compre CD e DVD pirata. Primeiro, nem compre CD e DVD que é vendido, porque aquilo que recebeu de graça, dá de graça. Mas a ideia é, eles usam subterfúgios para conseguir tirar. E em virtude dessas espertezas diabólicas, o mercado gospel é um mercado que as pessoas amam. Não é à toa que a Sony Music, né, que não é boba nem nada, disse: olha, vou começar a pegar esses cantores aí, que eles dão, ó, retorno. A gente tem visto isso. Hoje em dia a gente conhece pastores que cobram 50 mil reais por uma pregação. Você já imaginou isso? 50 mil reais para falar de Deus para o povo. Mas que Deus esse camarada vai falar para o povo? São essas pessoas, sabe, perceba, o profeta que está sendo boca de Deus aqui, ele não está repreendendo aos ímpios, ele está repreendendo aqueles que deveriam ser justos, aqueles que eram povo de Deus e que deveriam amar a Deus e fazer as coisas conforme a vontade de Deus. E ele disse: não, pai, vocês só querem se dar bem. Que povo de Deus é esse? Essa foi a acusação que o Senhor fez aos escribas e fariseus. Ele disse: vocês, sabe, só se preocupam em se dar bem. Vocês fazem longas orações. Por quê? Porque vocês querem receber, ó, um auxílio gordo. Tem um pessoal que eu já conheci muitos que diz assim: olha, eu quero uma oferta voluntária de R$1.000. Meu filho, se é oferta e se é voluntária, como é que você está dando um preço? Porque as pessoas agora, elas são descaradas. Elas não têm mais vergonha de fazer essas coisas. Já virou o quê? Ah, mas todo mundo faz? Não, todo mundo não faz isso? Todo mundo faz isso lá fora, aqui dentro não faz não. Que aqui a gente ainda procura viver dessa forma.
Sabe, a gente tem que procurar viver dessa forma, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A gente precisa levar a sério a palavra de Deus. A gente viu o que Deus fez com o seu povo chamado Israel. E a gente tem visto o que Deus tem feito com o seu povo chamado igreja. O juízo de Deus já começou. E o juízo de Deus começa com os falsos profetas. Os falsos profetas é o juízo de Deus para os falsos crentes. Eles querem o erro? Toma o erro! Você quer alguém que te engane? Então tome alguém que te engane. Você quer o falso evangelho? Toma o falso evangelho. Você quer milagre? Receba milagre. Mas Senhor, todos os milagres não provêm de ti, mas o Senhor vai dar poder ao espírito do erro, para que enganem aqueles que não têm prazer na verdade. Antes amaram mais a mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Sabe, quando o falso profeta estiver vivendo na terra, ele vai descer fogo do céu, vai matar muitas pessoas, e as pessoas vão dizer que ele é de Deus. Ele vai enganar muitos. Por isso que a gente tem que tomar todo cuidado com a nossa fé, para que a gente proteja ela. Tome muito cuidado para que você não haja como essas pessoas. É muito fácil a gente agir assim. No dia que você estiver pensando mais no seu bolso do que na sua comunhão com Deus, você já está igual a essas pessoas. No dia que for mais importante o que tem na sua geladeira do que o que tem no seu coração, você está igual a essas pessoas. Sabe por que Deus coloca o seu povo no deserto? Deuteronômio capítulo 8, para provar, para mostrar para eles que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, meus irmãos, que a nossa escassez, ela vem da parte de Deus, para que nós sejamos provados, e sejamos então aprovados. Possamos falar como o apóstolo Paulo: eu sei ter pouco, eu sei ter muito, eu sei ser honrado, eu sei ser desprezado, em todas as coisas eu fui provado, por isso eu digo, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ele diz isso: ah, meus ouvidos, disse o Senhor. Ele disse ao profeta Isaías: em verdade muitas casas ficarão desertas. Sabe o que é que o profeta está dizendo? Ele está contando a mesma parábola que Jesus vai contar. É uma parábola que a gente conhece como o rico insensato. É um homem que ele já era rico, e o seu campo colheu uma colheita enorme. Era tão grande que não dava para guardar no seu celeiro. E ele disse: então eu sei o que eu irei fazer. Eu construirei celeiros maiores ainda. E aí, quando eu acabar de colher e guardar no meu celeiro, aí eu vou me regalar. Aí eu vou viver bem. Aí eu vou comprar uma rede, uma casa na praia. Aleluia. E aí ele fez tudo isso. Deus permitiu que ele fizesse tudo isso. Na noite que ele terminou, disse: agora eu vou aproveitar. Deus gritou lá de cima: louco, ainda hoje eu virei buscar a tua alma. E o que você tem preparado para quem é? Essa é a pergunta de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Você fez todo esse esforço e não vai aproveitar nada. É isso que ele está dizendo. Vocês estão querendo acumular casa, vocês estão querendo acumular dinheiro, estão querendo acumular propriedade, pois eu não vou deixar vocês aproveitarem nada dessa riqueza. Eu vou disciplinar vocês, eu vou trazer juízo para vocês. Versículo 10. Eu tenho uma tradução aqui melhor para que a gente entenda essas medidas. Uma vinha de 10 alqueires não produzirá nem 5 litros de vinho. E para se colher 20 quilos de trigo, vai ser preciso plantar 200 quilos de semente. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou mandar crise, receba! Sabe a crise que chegou aqui? Foi o cão, não, foi Deus que mandou. É Ele que manda todas as coisas. O diabo só faz aquilo que ele autoriza que seja feito, pois os seus planos não podem ser frustrados. Quem é aquele que diz: eu farei isso se Deus não permitir? A gente leu isso em Lamentações hoje de manhã aqui, capítulo 3. Por isso que é importante que a gente entenda: esse mundo só tem um dono, é Deus. É Ele que manda, é Ele que determina. Se Ele diz: olha, o fio de cabelo só cai com a minha ordem, imagina
imagine uma crise financeira em um país. Ele está dizendo, eu vou mandar. Sabe, esse pessoal rico vai ficar pobre da noite para o dia. Eu vou mandar isso, para que vocês aprendam a não confiar na segurança das riquezas. Sabe, uma das coisas que mais me dá desespero é quando uma pessoa diz assim, eu não quero ficar rico, eu só quero estabilidade financeira. Eu falei, meu filho, a sua estabilidade nunca pode ser financeira. Afinal de contas, a nossa estabilidade, a nossa segurança só vem de um lugar, de Deus. Maldito o homem que confia no homem. A gente não pode confiar nas riquezas. Por quê? Porque elas vão nos desapontar. A nossa confiança precisa estar somente em Deus. E esse é o primeiro. Ai, os gananciosos, os avarentos, o Senhor começa por eles. Agora dos versículos 11 ao 17, o Senhor vai falar sobre o mundanismo, aquelas pessoas que vivem em busca da sua satisfação pessoal, aquelas pessoas que vivem em busca dos prazeres. E deixa eu lhe dizer, meu filho, o mundanismo já entrou na maioria das igrejas. Por exemplo, hoje em dia é mais ou menos assim o culto: 30 minutos, sabe, de balela, 30 minutos de louvor, 30 minutos de dança, 10 minutos de aviso e 10 minutos de palavra. Mas essa palavra nem de Deus é. É só para não ficar nas minhas palavras, vamos ler um versículo bíblico. De preferência, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Ou então Malaquias 3,10, né? Que é para o povo dar dinheiro para a igreja. Aleluia. Receba. Meus irmãos, olhe, em um determinado lugar que eu vou aos domingos, eu tenho guardado para não falar nomes. Eu vou aos domingos dar um estudo bíblico em um lugar, mas vocês já sabem. E nesse lugar tem uma outra igreja que é exatamente em frente da igreja que a gente se reúne aos domingos. Uma criança de 5 anos de idade fez essa afirmação à professorazinha da escola bíblica desse lugar que a gente fica. Por que essa outra igreja o povo só faz cantar? O culto é assim, 90% música, 10% palavra. E a palavra, meu filho, só misericórdia, viu? E ainda tem balé. Amém? Porque Deus é alegria. Tá bem, aleluia. Eu quero avisar os jovens que a gente vai ter discoteca gospel. A partir de quando? Só se for a partir do ano 2100, né? Porque é isso que as pessoas querem. Tem um determinado lugar que tem não sei o que do amor. Como é, meu filho? Ah, você sabe, né? Você vigia, rapaz. Tem um lugar que tem a terapia do amor. Afinal de contas, os jovens têm que se casar dentro da igreja, que é porque o dinheiro não pode sair daqui. Vai que o camarada se casa em outra igreja, o dinheiro sai daqui, o dízimo não pode. Então vamos mandar o povo para casar aqui dentro, porque o dízimo fica aqui dentro. Olha, tá vendo? A gente é esperto. Tem diz que tem aguinha de coco, um negócio de umas tendas assim, bem legal, né? Para quem quer ir pro inferno. Bem legal. A ideia é essa, gente. São essas pessoas que o Senhor vai repreender a partir de agora. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras, harpas, tamborins e flautas, vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor e nem olham para as suas obras, para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a multidão secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, o seu tumulto, o seu ruído, e quem em esse meio folgava. Então a gente se abate e o homem se avilta. Os olhos dos altivos são humilhados, mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus santo é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. O Senhor está falando daquele pessoal que acha que a igreja é lugar de diversão. Sabe? Igreja não é lugar de diversão. Igreja é lugar de santidade. Isso não significa que a gente não se alegra. A alegria do Senhor
a nossa força. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta dos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Mas você sabe o que é que nos é ensinado em Efésios capítulo 5, versículo 18? Não com vinho. Vamos abrir lá? Efésios 5, 18, todo mundo, assim na rapidez de Renatinho. Diz o seguinte: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele diz: olha, não é para você ter a alegria do mundo, é para você ter dentro de você a alegria de Deus. A alegria é quando você vê um irmão que estava em trevas vir para a luz. A alegria é quando você recebe uma mensagem de exortação da parte de Deus, e então você vê que Deus te ama porque Ele tem te corrigido. A alegria é quando Deus envia tribulação para a sua vida, porque essa tribulação produz perseverança, e a perseverança precisa ter ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada faltosos. A alegria da salvação, quando lemos a Bíblia, temos confirmado a nossa fé, e cada vez mais vemos que o Senhor se aproxima, como está escrito no livro de Hebreus: e ainda um pouquinho de tempo, e o que tem de vir, virá, e não tardará. Essa é a nossa alegria. Não de vinho. E o vinho aqui, meus irmãos, não representa simplesmente a bebida alcoólica, mas representa toda a sorte de alegria mundana. Não de vinho, não de liras, de harpa. Sabe aquelas pessoas que estão se divertindo até a morte? Elas não estão preocupadas com o juízo de Deus que está para chegar. Elas dizem: não, eu quero viver a minha vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe? Se você ficar cantando essa música, você vai para o mesmo lugar do autor dessa música. Você já sabe onde é, né? Se ele não se arrepender. Por isso, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Na nossa vida, uma vez que nós nascemos de novo, nós precisamos encontrar a alegria do Senhor. Porque senão, deixa eu lhe dizer, se você não encontrar com a alegria do Senhor, você vai se desviar. O homem, ele é sempre motivado por aquilo que ele ama. Existem dois tipos de pessoas: aquelas que amam a Deus e aquelas que amam o mundo. Só existem esses dois tipos de pessoas. Então, se você não aprender a amar a Deus e se alegrar com as coisas de Deus, mais cedo ou mais tarde você vai ser um Demas. E Demas, amando o presente século, nos abandonou e foi para Tessalônica. Essa é a ideia. Eu e você precisamos descobrir rapidamente que não existe alegria maior do que estar na casa de Deus. Às vezes a pessoa diz: olha, Davi era um camarada que fez isso e aquilo, mas vai olhar as palavras de Davi: alegrei-me quando fui chamado para a casa de Deus. Amém. Sabe, tem uma pessoa que a gente colocou um apelido. O apelido dessa pessoa é Fanatiquinho. Você já deve saber quem é, né? Então por quê? Porque ele virou um fanatiquinho desde que ele se converteu. Ele vai todos os dias para os encontros. Por quê? Por obrigação? Pergunte a ele se é por obrigação. Não, porque é nesses encontros que a gente se alegra. Às vezes a gente passa o dia todo lutando, é tanta dificuldade no mundo. E quando a gente está com os nossos irmãos, quando a gente ouve a palavra do Senhor, nós somos renovados. Essa é a nossa alegria. É aqui que a gente busca alegria. Quando o irmão Rodolfo pega o violão e a gente sabe que ele não está preocupado em ganhar dinheiro, a gente sabe que ele não está preocupado com o holofote, ele está preocupado em adorar a Deus, e isso alegra o nosso coração. Quando a gente vê pessoas que de repente estavam no mundo se voltarem em arrependimento diante de Deus, isso alegra o nosso coração. Essa é a nossa alegria. Sabe, é a alegria que a gente vê na parábola do filho pródigo. O pai manda fazer uma festa. Por que o pai mandou fazer uma festa? Ele diz: porque o meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Essa é a nossa alegria. Meus irmãos, no Novo Testamento, quando você estuda ele de uma forma sistemática, você aprende que não tem muito espaço para música. O povo está na luta. Mas quando você chega no livro do Apocalipse, haja louvor. É muito cântico. Por quê? Porque a pessoa disse: a gente conseguiu!
Tem uma música que normalmente todo time campeão canta. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma música que diz assim: nós somos os campeões. Eu não sei se eu sou muito desafinado. Sabe? Essa música que a gente vai cantar naquele dia, a gente conseguiu! Sabe? Spurgeon, ele tem uma pregação assim, que ele fala a respeito do momento que ele imaginava quando ele recebesse a chave da morada celestial dele. Pastor, porque o senhor está falando tudo isso, parece que não tem muito a ver com o que você está dizendo aqui, tem tudo a ver. Eu estou querendo mostrar para vocês a alegria que tem que inundar o nosso coração. Você não vai conseguir viver triste. Ou você se alegra com as coisas de Deus, ou você vai voltar para o mundo mais cedo ou mais tarde. Ou você redescobre, ou descobre a alegria nas coisas de Deus, ou você volta para o mundo, pode contar com isso. Por isso que o Senhor tem que dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de regeneração. Por isso que nós precisamos aprender a entender que Deus é bom. E que ser servo de Deus é a melhor coisa do mundo. E que ser cristão é ser o povo mais feliz dessa terra. Enquanto tem gente que só é feliz enquanto está bebendo e dançando, o cristão é feliz até quando está sendo açoitado. Olha o apóstolo Paulo lá em Filipos. Foi açoitado junto com Silas. Disse: Silas, meu filho, aí, vamos louvor? Aleluia! Eu gosto muito de uma colocação que determinada vez eu ouvi. O pregador disse assim: rapaz, se tem uma coisa que Deus não resiste, é um adorador. Quando ele viu Paulo e Silas, meu filho, tudo estrupiado, louvando, ele disse: eu vou louvar também junto com eles. Só que quando o Senhor bateu palma, terremoto. Sabe? Porque o Senhor ama aqueles que amam a Ele. É o Senhor que nos ensina: se alegre com os que se alegram. Por isso, meus irmãos, nós precisamos descobrir a alegria da salvação. Descobrir o privilégio de ser cristão, a tal ponto do apóstolo Paulo estar diante de um rei. O apóstolo Paulo, bichinho, tudo estrupiado. Diz que o apóstolo Paulo era assim parecido comigo, meio calvo, né? Umas barbas meio por fazer, as roupas sujas, não porque ele não fosse uma pessoa asseada, mas porque ele era um prisioneiro. Ele está diante de um rei, tem a oportunidade de falar para o rei. Sabe o que, é que o apóstolo Paulo faz? Bajula o rei? Não, diz: olha, tem que se arrepender, viu? Mas nem para o rei: olha, tem que se arrepender, o negócio está chegando aí. E ele no final diz assim: porque eu queria que você, rei, fosse igual a mim. Está achando que você está no bem bom, rei? Quem está no bem bom sou eu, rapaz. Eu estou tão no bem bom que eu estou em aperto. Porque eu sei que se ficar aqui e pregar o Evangelho é algo maravilhoso, mas eu sei que quando eu deixar essa terra eu vou para um lugar muito melhor. Então eu fico em aperto. Porque o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Isso é uma pessoa alegre. Você não encontra tristeza nas palavras dele. Meu irmão, e se você vê o que ele passou. Quando eu vejo a vida do apóstolo Paulo, eu fico sem graça. Sabe, essa ideia aí, o apóstolo Paulo sofria tanto, mas ele era tão alegre. Quando você vê o livro de Atos, onde ele chegava, ele exalava alegria. Sim, ele repreendia o povo, sim, ele ensinava as coisas com seriedade, mas ele era alegre. Porque não existe coisa que dê mais alegria ao nosso coração do que a certeza da nossa salvação, a certeza que Deus está conosco. Sabe, a segurança de que todas as coisas cooperam para o bem na minha e na sua vida. Furou o pneu, está cooperando para o bem. Perdeu o ônibus, está cooperando para o bem. Choveu, está cooperando para o bem. Calor de 40 graus, está cooperando para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. O Brasil tomou 7-1 da Alemanha. Não sei se está cooperando para o bem. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, essa é a ideia. Por isso que eu parei tanto nesse ponto. A gente ainda tem outros aqui, mas eu parei tanto nele porque uma das coisas que a gente mais identifica na igreja do verdadeiro evangelho é que os crentes são tristes. Uma vez, né, eu sempre digo esse exemplo.
O irmão Adams é um irmão que a gente ama, né? E uma das características que o irmão Adams tem é a capacidade de nos fazer sorrir. O irmão Adams, ele estava pregando o evangelho lá na cidade dele, Aracaju. Ele estava pregando o evangelho para uma amiga da esposa dele. E ele estava pregando o evangelho da cruz. Ele aprendeu e tem propagado a palavra de Deus. E aí a esposa dele que estava do lado, depois que ele pregou, aí a esposa disse assim: agora fala uma coisa alegre para ela. Fala uma coisa boa agora. Porque essa ideia de que a gente tem esse evangelho da cruz é só, sabe? Uma vez uma pessoa veio aqui 2 vezes e disse: não volto nunca mais, que aquele pastor pega o evangelho da miserabilidade. Só miséria. Ele prega até legal, mas é só miséria. A ideia justamente é essa. Por quê? Porque essas pessoas não viram o tesouro que é a salvação. A salvação tem sido tão desprezada porque as pessoas não entenderam o estado de condenação que elas estão. A maioria das pessoas nem acha que precisa ser salva. Por quê? Porque ela acredita que se ela levantar a mão de aceito a Jesus, escreve o nome no livro da vida. Meu filho, deixa eu lhe dizer, Jesus não é seu escrivão. Sabe? Olha, Senhor, eu quero que você escreva. Eu disse: não vou escrever não. Os nomes já estão escritos antes da fundação do mundo. Agora, se o seu nome estiver escrito, você vai se arrepender. Se o seu nome estiver escrito, você vai crer. Se o seu nome estiver escrito, você vai ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Se o seu nome estiver escrito, você vai ser uma nova criatura. Não, a sua vida não é transformada porque você levantou a mão e fez uma oração ridícula. A sua vida é transformada quando você nasce de novo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando você é feito uma nova criatura. Por isso, meus irmãos, uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Eu e você precisamos urgentemente dessa alegria, para que a gente não ande mais cabisbaixo, demonstrando para as pessoas do lado de fora que nem parece que é bom ser salvo. Aí você encontra um crente na rua, ele está com a Bíblia. Carregar a Bíblia já é um peso. Bota ela aqui. Tem gente que acha que a Bíblia é desodorante, né? Que vai melhorar o negócio aqui embaixo. Não melhora não. Tem que usar desodorante. Então a pessoa bota aqui e vai assim para a igreja. Você vai para a igreja. Por quê? Porque se eu não for, aí ele não me ajuda. Estou indo lá. Você não está alegre? Alegre como, rapaz? Só é cruz, credo. Porque é essa ideia que as pessoas têm. Um culto é um negócio tão chato. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu era católico, meu filho, pensa num negócio que eu odiava, era o que se chama homilia. Os padres ficavam falando, e eu era tipo Renatinho: esse camarada não cala a boca. Eu ficava agradecido quando começava a Eucaristia. Por quê? Porque na Eucaristia já está no final da missa. Mas, meus irmãos, olhe, quando os irmãos se reuniam com o apóstolo Paulo, parecia, meus irmãos, show desses cantores mundanos. O apóstolo Paulo diz: rapaz, estou acabando. Os irmãos: a gente quer bis. Era assim que as pessoas faziam na época de Paulo. Paulo chega em uma determinada cidade, ele começa a pregar, meu filho, lá pelo lado de meio-dia, e quando é meia-noite ele ainda está pregando. E o povo está lá: fala mais, Paulo, fala mais. Mas hoje em dia, rapaz, ele falou 6 horas, ainda está no segundo. Eu já estou de olho no relógio, se ele passar demais eu vou embora. Não é assim que a gente fica? Não, gente, alegria. A gente tem tanta paciência com outras coisas. Tem gente que fica esperando o ano inteiro para assistir um filme. Mas na hora do culto é uma impaciência. Meu Deus. Tem gente, meu filho, que fica assim no cinema, ó. Tem no banheiro, mas vou perder. Mas na igreja, meu filho, parece que a igreja, parece que o banco tem uma agulha que a pessoa não fica sentada. Por quê? Isso só é um indício de que a pessoa não está alegre aqui dentro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão: se você não está alegre aqui dentro, o seu lugar é lá fora.
Pastor, o senhor está me expulsando? Não, eu só estou facilitando a sua vida. Porque Deus não se engana. Você pode me enganar. Você pode ter uma unção da tartaruga. Sabe como é a unção da tartaruga? Você olha para o pastor e faz assim: odeio esse cara. Eu não estou entendendo nada. Quando é que ele vai acabar? Sabe? Essa é a unção da tartaruga que muita gente tem dentro das igrejas. Não se engane. O Senhor diz: é melhor que você seja frio ou quente, porque se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Muitas pessoas às vezes reclamavam e reclamam da minha atitude, dizendo: não, mas parece que você está expulsando as pessoas. Não, eu estou facilitando a vida delas, porque essa é a função do pregador, tornar as coisas claras. A função do pregador não é complicar a Bíblia, mas descomplicá-la. Mostrar para as pessoas o que muitas vezes elas não estão entendendo. Que não adianta brincar com Deus, não adianta fazer as coisas de uma forma religiosa para Deus, tem que ser verdadeiro, porque Deus é aquele que sonda a mente e o coração. Uma das características de Jesus é que ele tem olhos como chama de fogo, e você sabe o que significa isso na simbologia da Bíblia? Significa que aquelas chamas de fogo são capazes de entrar até o mais profundo lugar do nosso coração e saber exatamente o que a gente está pensando e sentindo. Por isso que um Deus desse a gente não pode enganar. O problema não sou eu, o problema é Ele. Se a gente não tem alegria com as coisas de Deus, sabe? Por isso que eu nem me incomodo se a gente tiver que falar dos outros ares na próxima semana, Deus permitir que a gente esteja vivo, porque o importante é você voltar, ou você começar a se alegrar com as coisas de Deus. Para que não aconteça o que aconteceu com a igreja de Éfeso, uma igreja que, assim como nós, lutava pela sã doutrina, uma igreja que, assim como nós, reconhecia os falsos apóstolos como falsos e deixava bem claro que essas pessoas não eram de Deus como nós, mas foi repreendido pelo Senhor porque disse: abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo? Você não tem mais a alegria que você tinha no começo. Você não tem mais aquele ânimo, aquele vigor, sabe? Aquela alegria quando vai começar o culto. Oh, aleluia! Não. A gente precisa ter essa alegria. Sabe? Alegria, puxa, que legal. Quando eu chegar lá, eu vou me encontrar com aqueles meus irmãos que eu sei que me amam e que eu amo tanto. Eu tenho certeza que hoje a palavra de Deus vai ser para mim. Eu tenho certeza que eu vou melhorar quando eu chegar lá. Sabe, eu tenho certeza que eu vou me encontrar com Jesus e que Jesus vai me entender e vai me ajudar. É assim que a gente vai para os nossos encontros, é assim que a gente tem que olhar a nossa vida espiritual. Eu fico tão triste quando pessoas dizem assim: olha, eu tenho que orar. E aí normalmente a minha reação: então nem ore. Ah, mas também se eu não orar, se você orar desse jeito, meu filho, é a mesma coisa que não orar. Se você está orando por obrigação, a mesma coisa, meu filho, esse envelopezinho assim, bonitinho. É bonito, né? E você sabe por que ele é dessa cor? Primeiro, que é para que ninguém saiba quanto você está colocando aqui, porque é um problema seu e de Deus, não me interessa nada. Segundo lugar, você só pode trazer alguma coisa aqui se a sua vida foi oferecida para Deus antes. Terceiro lugar, cada um dá o que tem e não o que não tem. Quarto lugar, você não oferta para receber algo em troca. Você oferta porque você tem um coração grato e viu que já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Sabe? É isso que significa ofertar. Por isso que Paulo, quando está falando disso, ele diz: não dê por obrigação e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Qual é a palavra que a gente está falando aqui? Olha a nossa alegria. Estou tão alegre, por quê? Porque hoje eu vou entregar o meu dízimo na igreja. Você já viu? Tem um pessoal que traz o dízimo e fica assim, ó. Sabe? O Senhor recebe. Ó, Senhor, me devolve 100 vezes mais. Não, 1000 vezes. Sabe? Não, meu irmão. Não é assim que a gente faz. A nossa alegria é por reconhecer que Deus é bom.
e ver o privilégio que Ele está nos dando de sermos participantes da obra dEle. Essa é a nossa alegria. A alegria de saber que através das nossas ofertas, Deus vai poder ajudar outras pessoas, Deus vai poder propagar o seu Evangelho, e eu sou participante disso, pela graça de Deus, eu sou participante disso, eu me alegro por isso. Sabe, essa é a nossa alegria em ofertar e dizimar. Então, eu estou mostrando para vocês isso, meus irmãos, porque esse é um assunto muito sério na nossa vida. Eu tenho visto isso na minha vida e na vida de muitas pessoas que já não têm mais alegria nas coisas de Deus. Não pode permanecer desse jeito. Nós que conhecemos a verdade deveríamos ser as pessoas mais alegres. Primeiro agradecimento por conhecer a verdade. Meus irmãos, você já viu uma pessoa que estava cega e que voltou a enxergar? Como é que essa pessoa anda? Sorrindo. Ela está alegre com tudo, rapaz. Ela olha, meu filho, um pé de caju, ela fica alegre. Ela vê um caminhão de lixo passando. Um caminhão de lixo é assim, ó. Ela fica alegre até com um Gol Vitória, com uma coisa rara. Olha, um Gol Vitória. Sabe? Então essa pessoa fica alegre porque agora ela está vendo. Antes ela estava cega. E a alegria de uma pessoa que estava morta e voltou a viver. Como você acha que deve ser a alegria de uma pessoa assim? Uma alegria que uma pessoa que estava com a arma na sua cabeça, mas ela falhou. De uma pessoa de repente que estava com seus dias contados e milagrosamente foi curado. Como você acha que é uma alegria de uma pessoa dessa? Essa é a alegria da salvação. Essa é a alegria que tem que estar no nosso coração. As coisas que Deus fez e a gente nem viu, sabe por quê? Porque Deus não faz propaganda dele mesmo, Ele é. Quando Moisés foi perguntar, e aí Deus, quem é que eu vou dizer que me enviou? Ele diz, diga para o povo que eu sou. Oh, Deus, mas esse nome, se eu disser que eu sou um Deus grandão, eu acho que é melhor. Ele disse, não, diga para o povo que eu sou o que sou e acabou. Ele não precisa de propaganda. Sabe, Jesus não precisa que você defenda Ele. Ele só pediu para você pregar a palavra dEle. Você já imaginou? É como se, por exemplo, eu fosse defender o irmão Ricardo. Você já viu o tamanho do braço do irmão Ricardo? Aleluia! Porque Deus fez ele assim, com um propósito, com certeza. Então, a ideia é como é que eu vou defender uma pessoa que é infinitamente mais poderosa que eu? Eu é que sou protegido por Ele. Por isso que quando eu vou para os estudos, Ele vai comigo, eu fico tão seguro, falo até com mais ousadia do Espírito. Porque eu sei que o povo vai respeitar, não vai me pegar. Então a ideia é essa. Nós temos tanto para nos alegrar, meus irmãos, mas a grande questão é que a maioria de nós, como está escrito, o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não crescem. Nossa alegria vai embora quando a nossa fé vai embora. Quando a nossa fé está forte, a nossa alegria também fica forte. Por isso que a gente tem que lutar para que a nossa fé nas promessas de Deus nunca se desvaneçam, mas sempre sejam fortalecidas cada vez mais. Agora, meus irmãos, vamos passar para o terceiro ai. O terceiro ai que está nos versículos 18 e 19 e falam exatamente da corrupção religiosa. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. E dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que o vejamos, aproxime-se, manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Sabe, é aquele pessoal que se aproxima de Deus, meu filho, carregando os seus pecados e ainda continua achando que não vai dar em nada. Ele está dizendo, a cena é uma pessoa que está amarrada com o seu pecado e ainda está dizendo, e aí Deus, a gente quer ver a sua glória. Você está doido? Se a glória de Deus chegar e você estiver amarrado com o seu pecado, meu filho, é você e seu pecado lá para o inferno que lhe carregue. Por isso, meus irmãos,
que o grande problema da gente não é o pecado, mas o pecado não confessado. Pois todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que significa isso, confessar e deixar? Pecado bem para longe de mim. Nada de você ficar vindo atrás de mim. Não quero conta com você. Eu quero conta com a santidade. Eu ainda tropeço de vez em quando, mas eu vou bem longe do pecado, o mais que eu puder. Porque eu sei que o meu Deus odeia o pecado. Por isso, meus irmãos, esses são os falsos religiosos. São aquelas pessoas que dizem que Deus não se preocupa com santidade. E nada, rapaz, olha, viva do jeito que você quiser, o importante é o seu coração. Eu digo, pois é, o importante é o seu coração. E ele é perverso e enganoso. Não, meu filho, o importante não é o seu coração, o importante é o que a palavra diz. As nossas emoções nos enganam, os nossos pensamentos nos enganam, os nossos olhos nos enganam, mas a palavra de Deus nunca nos enganará. Por isso que são essas pessoas que o Senhor está dizendo, são esses os amantes do pecado. Quem são eles? Os falsos religiosos. São as igrejas que mais crescem. Sabe, aquele que tem uma visão da igreja como empresa, ele não quer perder cliente. Então o que é que acontece? Vamos aumentar o nosso leque. A Bíblia diz que Deus não gosta do homossexualismo. Não, aqui a gente aceita. Nós somos uma igreja inclusiva. A Bíblia diz que Deus não gosta, sabe, de dinheiro, de corrupção e de crimes. Não, mas aqui a gente aceita tudo. Por isso que se as pessoas quiserem, sabe, dizimar da sua propina, quiserem dizimar, né, dos seus dinheiros sujos, pode vir, que Deus ama esse dinheiro, principalmente o meu bolso. Não, meus irmãos, a igreja é lugar de santidade. Por isso que o pastor John MacArthur, ele já passou por muitos períodos na igreja dele. Teve um período na sua igreja que foram embora 250 pessoas. Por que isso? Porque as pessoas estavam revoltadas com os seus sermões. E diziam, pastor, mas você fala essas coisas e tem um monte de gente que se incomoda, porque, sabe, parece que é para elas. E ele diz, é para elas mesmo. Aquela que não quer se arrepender. Ô pastor, mas de vez em quando eu trago um convidado ímpio, ele fica tão pouco à vontade na igreja, graças a Deus. No dia que o ímpio ficar à vontade na igreja, a igreja já deixou de ser igreja. Quem se sente à vontade na igreja são os santos. Quem se sente à vontade na igreja são aqueles que amam a Deus e que querem viver em conformidade com a palavra de Deus. Quem não ama a Deus e não ama a palavra de Deus tem que se sentir super desconfortável aqui dentro. Por quê? Porque esse lugar é um lugar santo. Meus irmãos, semana que vem, se Deus o permitir, a gente vai estudar o capítulo 6 desse livro de Israel. De Isaías. E quando Isaías vê o Senhor, ele vai no templo, no ano em que morreu o rei Uzias. Quando ele vê o Senhor, meu irmão, Isaías diz, olha, o Senhor fala ai para o povo, mas agora eu digo ai de mim. Por quê? Porque esse Deus é santo e eu não sou. E agora? Sabe, o templo de Deus, quando Deus se encontrou com Moisés em uma sarça ardente, lá no monte que Moisés estava, a primeira coisa que ele disse para Moisés, quando Moisés estava se aproximando, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é terra santa. Antes que você comece a tirar o seu tênis e suba o chulé aqui, meu filho, isso foi simbólico. Amém? Ele estava falando do pecado que a gente carrega nos nossos pés, porque os nossos pés pisam nesse mundo. E esse mundo está amaldiçoado. Maldito seja a terra por tua causa, Adão. Sabe, essa é a ideia que a Bíblia nos traz. Por isso, meus irmãos, que a função da igreja não é pregar para as pessoas se sentirem bem, mas a função da igreja é pregar para que as pessoas se incomodem com o seu pecado, abandonem ele e busquem se aproximar do Senhor. Porque você não pode fazer as duas coisas. Você não pode ficar andando abraçado com o seu pecado e com a outra mão abraçada por Jesus. O Senhor Jesus disse, você não vai poder servir a dois senhores, porque ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai agradar o outro e desagradar aquele, você não vai conseguir agradar os dois. Ele está dizendo, esse pessoal não, esse pessoal era aquele que está dizendo, Senhor, a gente quer te ver, a gente quer ver
mas o pecado está aqui. A gente está agarrado com ele. Não pode ser assim. Por isso que quando o Senhor Jesus começou a pregar a sua mensagem, a primeira palavra que saiu da boca do Senhor, sabe qual foi? Arrependei-vos e crede que é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos. Arrependimento quer dizer largue o seu pecado e venha correndo para Deus. Por isso, meus irmãos, a nossa função é essa. Lá no livro do profeta Ezequiel, Deus deixa bem claro para o profeta Ezequiel e disse: se eu mandar você alertar o povo do seu pecado e você não for, e aquele camarada morrer, eu vou cobrar o sangue dele das suas mãos. Essa é a função da igreja. Essa é a nossa função, pregar sobre santidade, pregar sobre transformação de vida, deixar bem claro para todas as pessoas que sem santificação ninguém verá o Senhor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se não houver santificação, você não vai para o céu. Porque a gente estudou ontem lá, Apocalipse capítulo 21, que lá no céu, Deus vai viver no meio da gente. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Entenda, sem santificação ninguém vai para o céu. Sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. Eu não estou pregando acerca de religiosidade e legalismo, porque Deus abomina essas coisas. Eu estou pregando sobre a verdadeira santidade, sobre aquelas pessoas que agem com honestidade diante de Deus e que diariamente assumem os seus pecados e pedem que Deus os ajude a vencê-los. Por quê? Porque sem a ajuda de Deus ninguém consegue. Não tente vencer o seu pecado sozinho, porque você vai perder dele, vai perder feio. A gente não luta contra a pornografia, a gente não luta contra a ganância, a gente não luta contra nenhuma dessas coisas sozinho, porque isso seria legalismo. O que é que a gente faz? A gente busca Cristo e Ele luta junto com a gente. É assim que a gente faz. É isso que diz o capítulo 45 do livro de Isaías: olhai para mim, vós e todos os povos da terra, e sede salvos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Essa é a ideia. A gente faz o quê? Busca a Cristo. Como? De todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E então Ele nos ajuda em cada uma das nossas lutas. Porque sem Ele a gente já aprendeu que nada podemos fazer. Muito mais vencer o pecado. Sem Ele a gente não consegue. Essa é a diferença da santidade verdadeira para a santidade religiosa. A santidade religiosa diz que o homem sozinho pode vencer o seu pecado, mas a santidade bíblica diz: sozinho você não consegue. Então trate de ir para perto de Cristo, porque é Ele que vai ajudar você em todas as coisas. É assim que a gente faz, é assim que a gente ensina. Quarto, versículo 20, o quarto ai. Ai dos que mal chamam, dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e luz escuridade, e põem o amargo por doce e o doce por amargo. Quem são esses? São os desobedientes, são os soberbos, são aquelas pessoas que dizem: sabe o que é bom? O que eu acho que é bom. Sabe o que é mal? O que eu acho que é mal. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz: fique feliz quando passe por tribulação. Quem fica feliz é você, rapaz. Vai desejar tribulação para sua mãe. Negócio de tribulação para mim, quero negócio de tribulação não. Mas meu irmão, fique feliz quando passar por todo. Fique feliz o quê, rapaz? Sabe? Essas pessoas, que nada, eu quero viver uma vida, sabe como? Cheio de dinheiro no banco, saúde para dar e vender. Eu quero viver uma vida, meu filho, é boa. Eu quero comer do bom e do melhor, rapaz. São essas pessoas que ele está dizendo, que chamam o mal de bem, o bem de mal. O Senhor diz, sabe, olhe, eu amo vocês, por isso que eu estou corrigindo vocês. Que nada, você ama nada, rapaz. Se amasse a gente, a nossa vida não era tão difícil assim. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que Deus não amava Paulo, não. Porque se ele amasse Paulo, ele não deixava que Paulo fosse decapitado lá. Olha, eu vou dizer uma coisa sincera para vocês, eu não entendo. O quê? Eu não entendo como é que Deus tem deixado tantos cristãos serem decapitados lá do outro lado do mundo, de perversidade.
Você sabia que a morte dos santos é preciosa para Deus? Você sabia que aquele que morre no Senhor está num lugar muito melhor do que o nosso? Você sabia disso? É isso que a gente vê. Deus corrige a gente acha ruim. E às vezes a gente quer, como Asaf, viver a vida do ímpio. Eu queria que Deus não corrigisse. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Olha, eu tenho um amigo, ele foi fazer uma prova junto comigo. Pois o camarada pescou tudo, tirou 10. Eu fui inventar de dar uma pescadinha assim, o fiscal me pegou na hora, botou um 0 lá pra mim, rapaz, só vem quando eu faço as coisas de errado. Olha, eu vou dizer, esse negócio é tão forte, que outro dia eu estava lá na Baralela, e eu passei a 80 quilômetros, o radar me fotografou. Teve um ímpio que passou a 120, o radar estava queimado na vez dele. Parece que os ímpios são tudo sortudo. Essa é a visão do mundo. Eu vou dizer uma coisa, Deus é Deus na vida daquele pastor que é dono da Record. Que você vê o camarada, olha, tudo que ele toca dá certo. Ele inventou aquele negócio de Salomão aí, rapaz, o negócio tá bombando. Ele inventa um negócio de umas campanhas, rapaz, ele só fica cada vez mais rico, você precisa ver. A visão dessas pessoas é uma visão totalmente pragmática. O que é uma visão pragmática? O pragmatismo é aquilo que funciona, é o que é bom. Bom não é aquilo que é certo, é aquilo que dá certo. Então, se essas pessoas tiverem que abandonar a Bíblia para poder encher as igrejas, elas vão fazer isso o mais rápido que elas puderem. Porque o compromisso delas não é com Deus, o compromisso delas é em encher a igreja. Deus me chamou para ser pescadores de homens. Meu filho, nem você foi pescado, como é que você quer pescar outros? E aí essa pessoa enche a igreja de condenados como ele. É isso que Jesus fala. Vocês atravessam o mar para fazer um prosélito e depois disso tornam ele 2 vezes mais merecedores do inferno do que você. Só a verdade é que salva. Não é qualquer balela. Teve um camarada nos Estados Unidos que ele disse assim: olha, tem uma vez um evangelista. São essas pessoas que eu costumo chamar de evangelista. Em vez de evangelizar, eles desevangelizam. Então o que foi que esse camarada fez? Ele pegou e escreveu um monte de carta para um monte de gente, dizendo: acredita em Jesus, Jesus é gente boa, ele vai ajudar você financeiramente, vai ajudar você. E ele escreveu um monte de carta para milhares de pessoas, e ele colocou o endereço e o telefone dele, se essas pessoas quisessem aceitar Jesus ou falar ou querer saber mais do Evangelho. E aí, para o azar dele, muitas pessoas ligavam de volta. E uma vez estavam ligando de volta, e como ele não tinha estrutura, quem estava atendendo era o porteiro. O porteiro disse: atenda aí o telefone, e o porteiro atendeu. Ele disse: é uma pessoa que quer saber do Evangelho. E aí ele pegou e disse: diz qualquer coisa que está na Bíblia. Assim diz qualquer coisa que está na Bíblia. Assim que se prega o Evangelho para a pessoa. Sabe? Mas é isso que as pessoas fazem hoje em dia. Nenhum compromisso com a verdade. O compromisso dessas pessoas é com quê? Com a satisfação do cliente. São essas pessoas que ele está dizendo, que dizem que chamam as trevas, a escuridade de luz e a luz de trevas. Sabe, tem um monte de gente que diz assim: é maldição. Por quê? Ser pobre de espírito. Eu não quero ser isso não. Pobre de espírito é você, seu pastorzinho. Eu sou rico de espírito. Mas meu filho, deixa eu lhe dizer, está escrito lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurado não, está errado essa Bíblia. Corrige, bota aí a minha Bíblia. Risca isso. Bem-aventurado que é rico em espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, mas aí não é mais a Bíblia de Deus. É a do homem. Tem escrito nessa mesma passagem: bem-aventurados os perseguidos. Não, bem-aventurados os perseguidos. Você está maluco, rapaz? Quem é que gosta de ser perseguido? Eu não gosto não. Eu queria viver uma vida tranquila. Eu sou assim. Se não mexer comigo, eu também não mexo com ninguém. Mas aí daquele que tocar no meu calo. Olha, você tocar no meu calo, aí você... olha, eu dou pra ruim. Você não dá pra ruim não, você é ruim. Você não foi transformado. Essa é a ideia, irmão.
Por isso que a gente tem que levar a sério. Treva é treva, luz é luz. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Não tem comunhão luz com trevas. Deus fez uma separação desde Gênesis. Se lembra que a gente viu aqui no domingo pela manhã? E Deus fez separação entre a luz e as trevas. E Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Foi Deus que fez essa separação. O que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus separou, não una o homem. Não podemos mudar a vontade de Deus. Por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável. A nossa não. Eu poderia falar muito mais, mas pela ordem e pela decência, eu vou parar hoje aqui nesse quarto ai. Eu queria convidar os irmãos essa noite, para aqueles que estão sofrendo com algum tipo de dor física ou espiritual, que vem aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração em prol do sofrimento. Pois uma das coisas que muitas vezes nós perdemos na igreja com o tempo é a sensibilidade com o sofrimento dos irmãos. E a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, mas ela também diz: chorai com os que choram. Nesse livro de Tiago ele diz: olha, se existe algum doente na igreja, os irmãos orem. Sabe? E a gente sabe que a nossa principal doença é a qual? É o pecado. E eu estou aqui junto com vocês nessa oração porque eu também preciso vencer muitos pecados que de perto me assediam. Que nós possamos orar em comunhão. Cada um apresente a sua necessidade diante de Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós.